Calorosas saudações e parece impossível pôr o PS fora do primeiro lugar. Em contrapartida, o que não é impossível é pôr like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam gosto no vídeo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito para chegarmos aos 70 mil subscritores, pelo menos antes do PS, espero que não, ganhe a próxima eleição. Enfim, saiu nova sondagem, primeiro dia do ano e começamos mal, não é? Enfim, ano novo, vida velha, e o que nós temos é o Partido Socialista a arrecadar 34% dos votos, o que a meu entender é um pouco preocupante, até porque supostamente o PSD tinha feito a aliança democrática com o CDS, na esperança de conseguir capitalizar eleitorado à direita do PS e à esquerda do Chega, mas eles deverão estar a capitalizar alguma coisa, certamente não será o eleitorado. Em contrapartida, no crescimento do Partido Socialista, que até é simpático, eu devo dizer que esta é a melhor sondagem que o PS teve no pós-governo de maioria absoluta, ok? É importante percebermos isto. Esta é a melhor sondagem que o PS já teve desde que o governo, de todos os escândalos e demissões que o PS teve na última legislatura e principalmente desde a queda de António Costa. É importante percebermos isto. Em contrapartida, o PSD aparece com 25% dos votos e diz-nos uma coisa muito interessante, que é, se nós à direita, ou as pessoas que votam à direita do PS, achavam que Rui Rio era fraco em termos da quantidade de votos que tinha enquanto líder do PSD, então Luís Montenegro pior é. Porque Rui Rio, a bem ou a mal, conseguiu 30%, ou 29, qualquer coisa, quase a chegar a 30%. Luís Montenegro consegue 25%. Ou seja, e atenção, não é a primeira sondagem onde isto acontece. Na grande maioria das sondagens, o PSD, já com a coligação feita com o CDS, aparece com este nível percentual. Eu acho que as sondagens valem o que valem, eu estou sempre a dizer isto, para o bem e para o mal daqueles que preferem os seus partidos, independentemente de quais sejam, mas há uma tendência muito grande em todas elas, independentemente da fonte, do PSD, ter uma percentagem ainda pior do que teve com o Rui Rio. O Chega, dentro daquilo que se tornou o seu novo normal, 16 pontos percentuais, no caso 16%, aliás, e portanto é a nova margem natural do Chega, que eu talvez colocaria entre os 14, 13 e os 18%. Será aqui onde o Chega agora se coloca no seu ramo normal e expectável, o que tem sido um crescimento simpático, porque na altura das demissões do governo, ou seja, ainda nesta última legislatura, mas na altura de todas as demissões, o Chega conseguiu estabelecer-se entre os 11% e os 14% e os 15% e demorou a superar essa barreira. Agora, desde a queda do governo de António Costa e a inclusão de Pedro Nuno Santos, o que nós vemos é que o Chega conseguiu catapultar e chegar ao próximo nível eleitoral, quebrando a barreira de limite que tinha anteriormente 15% e neste caso tem 16%, já tendo tido anteriormente 18%. Depois, passando aqui para uma zona mais abaixo, e é uma zona já muito distante do Chega, aliás, eu quero denotar aqui um pormenor muito interessante em termos numéricos, que é, se repararmos bem e analisarmos os números, o Chega está mais próximo do segundo lugar do que o quarto lugar está do Chega. O Bloco de Esquerda está a 10 pontos percentuais do Chega, enquanto que o Chega, para atingir o segundo lugar, apenas precisa de 9 pontos percentuais. Portanto, em termos matemáticos, neste caso em concreto, é mais possível o Chega ultrapassar o PSD do que o Bloco de Esquerda ultrapassar o Chega. É a realidade em que estamos neste momento. Depois, talvez o maior derrotado a par do PSD, aliás, nesta sondagem é mesmo a Iniciativa Liberal, com 4%. E posso já abrir aqui um disclaimer, no número de deputados a Iniciativa Liberal perde o número de deputados que tem agora, ou seja, diminui-se a sua quantidade parlamentar, mas já lá vamos e já vamos analisar isso mais a fundo. O PAN com um crescimento interessante, 4%, eu coloco a Iniciativa Liberal à frente porque tem uma ligeira vantagem percentual, o PAN, se não estou em erro, tem 3,7 e a IEL tem 4,1, enfim, não é assim grande coisa. E depois a CDU e o LIVRE com 3% e 2% respectivamente. Devo dizer que a CDU iria cair expectavelmente, é o caminho tradicional, ou o caminho normal dos partidos tradicionais comunistas em toda a Europa. Agora, se eu estava à espera que na realidade portuguesa fosse tão rápido, não estava. E isso é surpreendente. Olhando aqui para o número de deputados, vemos aqui uma metamorfose interessante. O PS começa a recuperar os deputados que tinha perdido comparativamente às sondagens anteriores. Recordo que o PS já teve sondagens onde apenas arrecadava cerca de 60 e tal deputados, mais ou menos, não mais do que isso. Portanto, era uma perda de quase 50% da bancada parlamentar. E aqui, mesmo estando a perder deputados comparativamente àquilo que é a sua bancada parlamentar atual, que são 120 deputados, apenas perde 23. Tendo em conta que há um mês atrás andavam a perder 50, Pedro Nuno Santos, a bem ou a mal, nesta sondagem, claro, consegue combater um bocado essa perda. Isso é de louvar na perspectiva, obviamente, do Partido Socialista. No caso do PSD,
O que temos são 68 deputados, resultado péssimo, péssimo. Eu recordo que o PSD agora tem 77 e, portanto, significa que Luís Montenegro perde 5%, o que corresponde a uma perda de praticamente 10 deputados, no caso de 9 deputados. É preocupante, é preocupante. E digo-vos mais, Luís Montenegro diz que se perder as eleições não governa. Então, eu acho que está a traçar o seu próprio caminho. Sem coligações, sem nada, e devo desde já dizer que nesta sondagem é muito complicado a direita ter maioria. Já lá vamos também, mas é problemático. É de notar aqui também uma coisa interessante. Os 43 deputados do Chega. O Chega neste momento, e se não me falham aqui as contas, está praticamente, não muito longe, da mesma distância que o PSD está do PS, o Chega está à mesma distância dele próprio do PSD. Ou seja, a distância que o Chega está neste momento do PSD, que são neste caso 25 deputados, não está assim tão longínqua da distância do PSD ao PS. Portanto, voltamos aqui a uma velha questão até a nível de número de deputados, porque o PSD no caso, ora, 68 mais 30 dará 98, ou seja, em número de deputados, reparem bem, em número de deputados é mais possível o Chega ultrapassar o PSD do que o PSD ultrapassar o Chega. Eu não digo isto por não gostar do PSD ou por gostar do Chega. É literalmente o que os números nos mostram. É mais provável o Chega ultrapassar o PSD do que o PSD ultrapassar o PS, nesta sondagem, claro, obviamente. Depois, analisando aqui os outros partidos, aqui mais na Liga dos Últimos, como eu costumo dizer, Bloco de Esquerda com 10 deputados, podemos olhar e dizer que é mau, mas em todo o caso é um crescimento eleitoral relativamente ao que tiveram anteriormente, na última legislatura. Passam de 5 para 10 deputados, não posso eu considerar uma derrota para o Bloco de Esquerda, tendo em conta que duplicam a bancada parlamentar. Longe estão os tempos onde conseguiam 20 deputados. Eu acredito, não que eu queira, mas acho plausível que o Bloco consiga mais do que 10 deputados, em termos da minha perspectiva pessoal, mas mesmo assim não consideraria um mau resultado da perspectiva do Bloco. A Iniciativa Liberal, e era o que eu tinha dito anteriormente, perde 3 deputados. A Iniciativa Liberal perde 3 deputados. Portanto, o que nós vemos aqui é que os partidos que conseguem capitalizar eleitorado, no caso, são apenas o Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN. Mais ninguém ganha deputados. A CDU perde deputados, o PAN ganha, a Iniciativa Liberal perde, o Bloco ganha, o Chega ganha, o PSD perde e o PS perde. Portanto, estamos a assistir a uma metamorfose muito interessante, em que o Bloco Central está a perder tendência de aplicabilidade de voto para depois esse mesmo voto se dispersar em diferentes forças políticas, mais à esquerda ou mais à direita. É interessante de se ver. Passando aqui para os governos possíveis, também uma forma... Oi, peço desculpa, aqui fui camuflado. Governos possíveis, um bloco central entre PSD e PS, apesar da queda dos dois partidos, ainda lhes garante maioria e ainda para mais, além de maioria, também lhes garante a possibilidade de fazerem revisões constitucionais, porque como sabem, para se fazer uma revisão constitucional são precisos 66% do Parlamento ou mais para aplicar essa mesma revisão, e isso dará cerca de 152, 153 deputados. Com 165 continuamos a ter uma ditadura do Bloco Central entre PS e PSD. Portanto, nada muda se quiserem que eu seja honesto. No caso de uma maioria à direita do PS, caso esse entendimento exista, entre Bloco de Esquerda... entre Iniciativa Liberal, Chega e PSD, é possível, mas volto a frisar que é uma sondagem e, portanto, isto varia muito, ainda para mais quando essa maioria só é garantida por um deputado. Ou seja, imaginando que o PSD e a Iniciativa Liberal podem formar um governo, se o Chega votasse abstenção no Orçamento de Estado proposto pelo PSD, o orçamento não passava e não conseguiam governar. Ou vice-versa, imaginando que era um governo PSD-Chega, se a Iniciativa Liberal se abstesse nesse mesmo voto de Orçamento de Estado, o orçamento não passava. Portanto, há aqui alguma instabilidade. No caso do PSD e do Chega, não conseguem sozinhos, sem a IEL, maioria, conseguem apenas 111 deputados, e depois o PS e toda a esquerda em conjunto têm 114. Portanto, esta sondagem é talvez o maior empate técnico que nós já vimos em qualquer das sondagens feitas, nomeadamente no pós-queda do governo de António Costa. Porque, de um lado, à direita do PS estão 116 deputados, com o PS e à sua esquerda estão 114. Depois, o governo que, enfim, alguns especulam que seja possível entre PSD e Iniciativa Liberal, corresponde apenas a 73 deputados, honestamente muito complicado. Creio que, assim por alto, mesmo uma abstenção do PS num orçamento de Estado proposto por estes dois partidos políticos, creio eu que nem sequer fosse possível mesmo para constituírem governo com maioria relativa, muito honestamente. Mas, enfim, lá saberão, tudo é possível. Volto a frisar que são apenas sondagens. Olhando aqui para o número de deputados que cada partido elege em cada distrito,
nós vemos aqui uma tendência muito interessante, que o PSD normalmente tem mais proeminência eleitoral nos distritos a norte do país, sempre foi, a malta até com graça dizia antigamente que era o Cavaquistão, não era? Mas nós vemos que isso está a mudar em alguns paradigmas, nomeadamente em Braga, que o PS ganha, em Viana do Castelo o PS ganha, exatamente, no Porto o PS ganha também, portanto, em distritos onde normalmente seriam do PSD, no norte do país, a realidade é que o PS está a conseguir conquistar isso ao PSD. A realidade é essa. Uma curiosidade, Pedro Nuno Santos é de Aveiro e eu acho que Aveiro é dos poucos distritos onde o PSD ganha. Portanto, os que o conhecem melhor não lhe dão a vitória. Isto se calhar é um sinal. Enfim, o que nós vemos também, além daqui dos partidos do Bloco Central, é que o Chega elege em todos os distritos, à exceção da Guarda, em todos os círculos eleitorais, o Chega elege, à exceção da Guarda. Eu acho que só o PS é que elege em todos os círculos eleitorais, exatamente. O PSD também não elege em todos os círculos eleitorais. Como o Chega, o PSD não elege em Porto Alegre. Ou seja, peço desculpas, expressei-me mal, o PSD e o Chega não elegem em todos, menos em um. No caso do Chega, não elege na Guarda. No caso do PSD, não elege em Porto Alegre. Mas, enfim, vale o que vale, já houve sondagens onde quer um, quer outro conseguiram eleger nestes respectivos distritos. Portanto, de uma forma genérica, quem quiser votar no sentido de utilizar voto útil, neste momento em Portugal há 3 partidos onde podem fazê-lo. PSD, Chega e Partido Socialista são os partidos pelos quais, em qualquer ciclo eleitoral, é considerado voto útil, porque o voto não vai para o lixo, porque muito provavelmente conseguem eleger nem que seja um deputado. Outra coisa a denotar é que a Iniciativa Liberal conseguia votos no litoral norte do país, ou no litoral centro e centro-norte, e está a perdê-los, verdade seja dita, e o que nós vemos também é que a sul do país, o PSD já nem sequer é a segunda força política, excluindo Lisboa, e mesmo Lisboa, se repararmos, o PSD, se virem ali as bolinhas, o PSD elege 11 deputados em Lisboa e o Chega elege 9, ou seja, a sul do país, o PSD já é a segunda força política, se repararem, o Chega elege mais que o PSD em Faro, o Chega elege mais que o PSD, ou o mesmo que o PSD, aliás, é menos, exatamente, elege mais que o PSD em Beja, está em segundo lugar em Évora, está em segundo lugar e elege mais em Setúbal, elege mais que o PSD em Porto Alegre, e em Lisboa tem apenas menos 2 deputados a serem eleitos do que o PSD. Portanto, há uma grande perda de eleitorado que se moveu, a meu ver, do centro-direita para o Chega, a sul de Lisboa e até em Lisboa, pelo que os dados mostram. Mas olhando agora aqui para os gráficos mais especificados a nível do Chega, que eu sei que o pessoal gosta de ver, o que nós vemos é que Lisboa, como eu disse, já tem 9 deputados, Chega consegue eleger 9 no distrito de Lisboa, Setúbal 4, Porto 4, apenas coloco Setúbal em cima porque a percentagem de votos em Setúbal é maior do que no Porto, Faro, Santarém, Braga com 3 e Aveiro e Leiria elegem 2 respectivamente. Creio que eu não coloquei ali, mas Viseu também elege 2, se não me falha a memória, mas acho que já não cabia mesmo ali, portanto já não se conseguia colocar. Portanto, de uma forma genérica, o que nós temos em termos da sondagem é isto, genericamente falando, só colocar aqui exatamente as redes sociais para quem me quiser seguir, e Twitter e Instagram é exatamente igual. De uma forma genérica, o que nós temos é um crescimento do PS relativamente às sondagens anteriores, queda abrupta do PSD e da Iniciativa Liberal, a acompanhar um crescimento significativo por parte do Chega e perdas significativas também a nível da CDU e da Iniciativa Liberal. Bom, ficamos por aqui, meus caros amigos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal e partilhem o vídeo também. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.